Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos ao vivo. Eu. Bom, antes de começar com o estudo mesmo, só vou falar. Não são desculpas, né? Mas são algo de alguma forma para explicar, né? Tudo que aconteceu. A gente começou esse livro, né? Mulher Nota 10, do Hernandes Dias Lopes, em novembro do ano passado. Aí veio fim de ano, aquela correria de fim de ano. Início de ano, em janeiro, eu descobri que eu estava grávida. Passei por umas bocadas, né? Porque toda gestação eu passo bem mal. E essa tá pior. Acho que por causa do cansaço das outras crianças e junto à gestação, acaba sendo um pouco mais difícil. Porém, conseguimos. Essa semana eu estou bem melhor. Na quinta-feira passada, eu passei algumas horas no posto de saúde, tomando soro, tomando vitaminas na veia, para ver se eu conseguia melhorar. E o Senhor tem abençoado e de fato dei uma melhorada. Todos os dias, na verdade, passo um pouco de mal, mas mesmo assim tô bem melhor do que semana passada e retrasada, aonde eu passei bem mal. Mas só uma explicação para vocês. Não consegui avisar antes sobre a live. Sei que não vai dar tempo de todo mundo participar ao vivo, até por conta do horário. Quando eu iniciei essas lives, o horário era noturno, era por volta de umas 9 horas da noite, que é o horário que as crianças já dormem, aí eu vinha fazer a live. Mas como agora eu quero aproveitar a soneca da Helena e que as crianças mais velhas estão na escola, por isso o horário agora vai ser pela manhã. Mas a gente está acabando o livro. Eu vou deixar, tenho destaques no meu perfil, destaques Mulher Nota 10, e lá tem todas as lives antigas, e nós já estamos no capítulo 6, se eu não me engano são 8 capítulos, falta 3 capítulos praticamente, né, hoje e mais 2 depois, pra gente terminar o livro então. Hoje nós vamos falar da Mulher Nota 10 em relação à sua casa, tá? Então, como que a Mulher Nota 10, segundo Provérbios, né? Esse livro do Hernandes Dias Lopes é baseado em Provérbios 31, da Mulher Virtuosa. Então, segundo Provérbios, segundo a Palavra de Deus, segundo a Bíblia, como que essa Mulher Nota 10, ela pode ser Nota 10 em relação à casa dela. Então, vamos começar. Eu coloquei uma musiquinha pra gente começar. Eu não sei se tá atrapalhando. E também o ventilador aqui, porque eu não fico mais sem ventilador, né? Sabe que na gestação os hormônios é lá em cima, né? E aí eu passo muito mal se eu fico sem ventilador. Então é ventilador em cima de mim o dia inteiro. Mas eu acho que está dando pra me ouvir bem, né? Qualquer coisa vocês vão me avisando aí se não ficar. Não der, né? Enfim, a Mulher Nota 10 em relação à sua casa. A mulher virtuosa, ela tem uma intensa atividade fora da casa dela. Aqui já cai por terra muitas coisas que algumas pessoas falam, que mulheres mais conservadoras ou mulheres cristãs, elas ficam impondo de que a mulher abandone tudo e fique só na casa dela. Não é isso que a palavra de Deus diz, não é isso, inclusive, lógico, né? Naquela época era muito limitado o que a mulher poderia fazer fora do lar dela. Porém, hoje em dia nós vemos o quanto mudou, principalmente depois da Revolução Industrial, que as mulheres agora podem sair para trabalhar fora. E a Bíblia não condena isso de forma alguma. Então, como eu disse, já cai por terra aquela coisa de mulher só tem que ficar em casa. Não. Só que o que a palavra de Deus nos diz, e o que o Hernandes Dias Lopes coloca aqui, que o papel principal da mulher é o lar dela. Então não é questão que ela não vá poder trabalhar fora. Inclusive a mulher de Provérbios, ela tinha um empreendimento que naquela época, né, era o empreendimento dela. Ela tinha um trabalho, ela era empreendedora, mas ela, mesmo assim, ela não deixava a casa dela de lado. Mesmo assim, a casa dela sempre estava à ordem, né? Mesmo ela tendo servas, a gente vai ver aqui no livro, mesmo ela tendo servas, ela conseguia deixar a casa dela em ordem. Ela conseguia fazer com que, o ambiente familiar era o principal, né? Fosse o principal ali para ela. Enfim, então a Bíblia não condena a mulher que trabalha fora de forma alguma. Só que a Bíblia diz que a gente tem que colocar a nossa casa como prioridade. Então, o livro diz assim:
A mulher virtuosa, ela tem atividade fora de casa, só que ela não abre mão de cuidar da casa dela. Mesmo ela tendo os olhos para fora, né? Quer dizer, ela trabalhando fora, ou ela tendo empreendimento, ela, enfim, né? Ela fazendo alguma coisa para fora, ela mantinha as coisas perfeitas dentro da casa dela. E algumas dessas coisas vai merecer destaque. Primeira coisa, a mulher virtuosa, né, essa mulher nota 10, ela não é amante do sono, mas sim do trabalho. Então, o sono, ele veio, é uma dádiva de Deus. Deus nos deu o descanso, ele nos deu o repouso, né? Senão ele não teria feito a noite. Se fosse pra gente não dormir, para não descansar, ele não teria feito a noite. Então, para vocês verem, tudo que o Senhor faz é perfeito. Então ele nos deu o repouso, ele na própria palavra de Deus, ele fez o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou, que é para nos ensinar que nós temos o nosso descanso, porém, a preguiça, ela é, aqui fala, quer ver, são nocivas, né? Para a pessoa. Então, o Senhor nos deu o sono, ele é reparador, ele é maravilhoso, mas a gente não pode se entregar à preguiça. Bom, mesmo essa mulher de Provérbios 31, sendo uma mulher rica, porque aqui na palavra fala, né, que ela tinha empreendimentos, que ela também fazia comercializações de coisas, ela não abria mão, né, de ter a casa dela em primeiro lugar. Então, ela muitas vezes ela não fazia, mas o que ela fazia? Ela delegava para suas servas. Então, não é problema você falar assim, não, eu quero trabalhar fora, mas eu quero pagar uma pessoa para cuidar da minha casa, para fazer a limpeza, para fazer a comida. Não tem problema nisso. Só que a mulher virtuosa, ela sabe o que tem na casa dela. Ela sabe o que está sendo comprado para comer, né? Ela faz a lista, ela vai saber delegar para essa serva o que é necessário para aquela semana. Por exemplo, você pode falar para sua ajudante aí na sua casa: olha, essa semana eu vi que meu guarda-roupa tá muito desorganizado, você poderia arrumar para mim? Então, quer dizer, a mulher, mesmo trabalhando fora, ela sabe os pontos da casa que ela precisa melhorar, que ela precisa organizar melhor, que ela precisa comprar as coisas no mercado. Então, essa mulher, ela acordava cedo para delegar as coisas para as servas, né? Em Provérbios 31:15, diz o seguinte: é ainda noite e ela se levanta. O que quer dizer com isso? Quando mesmo sendo madrugada, né, ela já se levantava para poder colocar a comida para as crianças, para o marido, e para poder organizar a casa. Como eu disse, ela trabalhava fora, essa mulher de Provérbios. Então, não tem problema nenhum trabalhar fora. Só que primeira coisa, ela cuidava do lar dela. Ela acordava antes de clarear, dava comida para os filhos, delegava para suas servas o que era necessário fazer naquela semana. Então, para vocês verem, tudo isso que a Bíblia coloca pra gente é contrário do que muitas mulheres falam. Porque a Bíblia é machista, porque a Bíblia fala que não pode sair pra fora. A Bíblia não fala isso. Pelo contrário, a única coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que o nosso lar, no caso pra mulher, né? Diferentemente para os homens, que é o provedor. Mas o nosso lar, no caso para a mulher, ele tem que ser em primeiro lugar. Então não adianta você querer ser a best ali da sua empresa, do lugar onde você trabalha, e se esquecer que em casa você tem um marido e uns filhos para cuidar, que em casa você tem um lar para transformar. Então não tem problema algum, como a própria palavra falou, você trabalha fora. No caso dessa mulher de Provérbios, ela tinha empreendimento, ela tinha negócios para fazer fora de casa, mas antes dela sair para trabalhar, ela acordava, ela colocava a comida para os filhos e marido e delegava as suas servas, o que no caso hoje seriam nossas empregadas, nossas ajudantes do nosso lar, né? Ela delegava o que era necessário fazer. Então, a casa tem que ser sempre o primeiro lugar. Outra coisa que eu queria destacar, ela não se levanta antes, né, de clarear o dia porque ela é angustiada ou porque ela tá sem propósito. Sabe aquela pessoa que perde o sono, que tá tão ansiosa que ela perde o sono? Não, ela levanta de madrugada porque ela precisa prover para a sua família. É o que diz a palavra de Deus. Então, tem diferença em a mulher acordar porque ela já não conseguia dormir, porque ela tá muito ansiosa ou porque ela tá passando por dificuldades, do que ela acordar porque ela sabia que era necessário. Então, muitas vezes a gente não quer. Hoje mesmo, por um exemplo,
Ontem foi um dia muito cansativo pra mim. Tanto é que eu quase nem apareci no Instagram. Foi um dia muito cansativo pra mim. No final do dia eu fui dormir sem brincadeira. Era umas 9 horas. Acabou a live feminina da igreja que eu participo, eu já fui dormir. Porque eu tava bem cansada. Porém, hoje, a hora que o despertador tocou, eu falei, nossa, tem que acordar pra levar as crianças pra escola. Vontade eu não tinha, não. Mas é uma obrigação, é uma coisa que eu preciso fazer pro futuro deles, pra vida deles, enfim. Então eu fui, acordei, né? E me dispus. Então, é o que a palavra do Senhor está falando. A gente tem que fazer o que é necessário, né? Outra coisa, essa mulher, ela administrava os negócios fora da sua casa, mas ela nunca abandonou os negócios da casa dela. Então, olha pra você ver, ela era uma mulher empreendedora, ela fazia vários negócios fora de casa, mas ela não abandonava a casa dela. Ela acordava, ela fazia o que era necessário ali dentro do lar dela, depois ela saía pra fora e ia trabalhar, ganhar dinheiro e tudo o restante. Outro ponto, ela era uma mulher que tinha controle do cardápio da família. Sabe uma coisa que é bem preocupante? Não estou dizendo que aqui em casa a alimentação é super saudável, não é, tá? Mas uma coisa muito preocupante, quando a mulher, ela quer trabalhar fora, não tem problema, mas quer trabalhar fora, e aí ela contrata uma moça para ajudar ela a limpar e fazer comida, e ela não tá nem aí pro que essa moça tá oferecendo de alimentação pros filhos, pro marido, aí está errado. Por quê? Porque acima do que a gente tem que fazer para fora do nosso lar, a gente tem que saber o que os nossos filhos, nosso marido, e até mesmo a gente, né, está ali se alimentando. Como eu disse, minha alimentação aqui em casa não é super saudável, mas eu estou consciente do que eu estou fazendo, né? Porque sou eu que preparo, sou eu que como. Então eu sei que as crianças comem bolacha, comem alguma coisa, mas é eu que estou dando. O ruim é você colocar, terceirizar para que outra pessoa dê esse alimento ruim, entre aspas, para os seus filhos, para o seu marido. E aí depois, lá no futuro, você descobre e fala, poxa vida, olha só, meu filho tá com obesidade, meu filho tá com algum problema de saúde, por causa que eu negligenciei essa parte, né? Bom, é o que eu disse. Não é que aqui em casa é super saudável, não é isso, mas eu tô consciente do que eu tô fazendo. Quando eu dou alguma besteira, quando eu faço alguma coisa mais doce, etc., eu tô consciente do que eu tô fazendo. Enfim, o ruim é quando a gente deixa pra outra pessoa e essa pessoa faz alguma coisa que no futuro a gente vai se arrepender. Então essa mulher, ela trabalhava fora, tinha os planos dela, mas ela sabia o que tinha na despensa. Ela sabia o que tinha dentro da casa dela. Ela sabia o que ia ser colocado todos os dias na mesa. Então, por um exemplo, eu comprei bastante frutas, legumes, eu vou delegar para minha ajudante, fulana, essa semana eu quero que você faz isso, 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 isso. Então, ela trabalhava fora, essa mulher de provérbios que a gente está estudando, né? E ela tinha esses compromissos fora e tal, mas ela sabia o que ia ser colocado na mesa. Ela tinha delegado para a serva dela como ela gostaria de ser feito, né? Então, olha a diferença. Não é só trabalhar fora e abandonar todo o resto. É você conseguir trabalhar fora, fazer a tua carreira, a mulher que queira fazer a carreira, ter o empreendimento, mas saber o que está sendo colocado dentro da casa dela. Saber o que está sendo colocado na alimentação, na educação das crianças, né? Principalmente. Então, ela fazia questão de delegar para suas servas o que eram os mantimentos da casa daquela semana. Então ela sabia o que tinha na despensa, ela sabia o que o marido e os filhos gostavam de comer, ela pedia para as ajudantes dela fazer antes dela sair para trabalhar. Então olha que, como eu falei, né, que legal. Ela conseguia conciliar o trabalho fora com o cuidado do lar dela, né? Ela governava a sua própria casa. Essa mulher era muito sábia. Ela conseguia governar a casa dela, né? Por mais que ela tinha várias ajudantes, ela conseguia. Outra coisa, ela sabia o que entrava dentro da casa dela, né? Ela não negligenciava os afazeres que tinha para fazer domésticos, né? Afazeres ali da casa. E sabia principalmente o que estava sendo nutrido, né, no caso, aqui a gente falando de alimentação da família dela. Então ela sabia de tudo isso. Por mais que ela trabalhava fora, ela sabia. Outro ponto que a gente vai falar, uma mulher que ela sabe fazer, né, ela sabe fazer as coisas da casa, mas ela também sabe mandar. Uma coisa que eu falo que
é bem difícil, foi bem difícil. Hoje em dia eu tô um pouco mais flexível, mas foi bem difícil pra mim. É saber mandar entrar, saber pedir ajuda, saber pedir pra alguém me ajudar. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de fazer tudo muito sozinha, entre aspas, aquela pessoa que gosta de abraçar o mundo, mas eu tô passando por uma fase muito difícil, passando muito mal nessa gestação, onde eu preciso de ajuda, onde eu preciso pedir pro meu marido. E graças ao Senhor, muitos dias ele teve em casa, né? Ele tava sem carga, hoje ele foi trabalhar, mas ele tava sem carga. Enfim, e eu precisei pedir pra ele. Pedi pra buscar as crianças na escola, porque eu não estava passando bem, não podia dirigir. Pedi pra ele ficar com as crianças, porque eu precisava ir ao médico. Então, eu precisei pedir. Então, essa mulher virtuosa, né, mulher provérbios, ela sabe fazer as coisas. Só que ela também sabe pedir. Ela sabe mandar o que é preciso ser feito. São duas coisas que a gente tem que aprender nesse trechinho. Ó, ela delega as tarefas para a sua serva. Então, quer dizer, ela sabia delegar, ela sabia mandar, entre aspas, pedir, né? Ela sabia pedir o que era necessário ser feito. Seja para suas servas, é difícil falar servas porque antigamente, tá? Mas seja para suas ajudantes aí na sua casa, se você tem ajudantes domésticas, né? Então, seja para suas ajudantes ou seja para o seu marido, para alguma pessoa ali próxima de você, se você já tem filhos mais adolescentes, seja para os teus filhos, você tem que saber também pedir, delegar tarefas. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, ela tem 2 filhos, já são mais adolescentes, e ela estava falando que ela estava sofrendo muito, porque além de ser muito bagunceiro os dois, eles não ajudavam em nada na casa. Eu falei para ela, mas você deixa eles ajudarem? Aí o que ela falou? Não, porque eu quero que seja feito do meu jeito. Aí eu falei isso pra ela, que eu também era assim. E que por causa desse defeito nosso, de querer tudo do nosso jeito, a gente acabava se sobrecarregando. Então, quantas vezes eu mostro pra vocês as crianças me ajudando aqui? O Fred, meu cachorro, fica por conta do Henry. Quem tira cocô e quem põe comida e água é o Henry. A louça, quantas vezes os dois pedem pra lavar e eu falo, não, então vai lá e lava, né? Aí os dois lavam junto, ou quando tá só um em casa, lava. Então, não fica perfeito. Não fica como eu queria. Muitas vezes eu tenho que lavar muitas coisas de novo. Mas é assim que a gente vai ensinar eles, seja o nosso marido também, né? Às vezes eu peço meu marido recolher roupa no varal. E adivinhem, ele recolhe do jeito que eu recolho? Não. Quando ele vai colocar a roupa no varal, ele bate a roupa, deixa lisinha? Não. Mas eu preciso aprender a pedir. Eu preciso aprender a falar para ele me ajudar. Então, primeira coisa que a gente tem que aprender nesse trecho, a gente tem que saber pedir, tem que saber delegar serviços às outras pessoas da nossa casa, seja nossas ajudantes domésticas ou seja nossa família. A gente tem que saber delegar, pedir, né? Porque e a gente pode orientar também do jeito que a gente gosta, viu? Não é que a gente vai falar assim, deixa fazer só do jeito dele, né? A gente tem que orientar. Que nem pro meu marido, amor, bate mais a roupa antes de pôr no varal, porque aí ela fica mais lisinha, não preciso passar depois, enfim. Então, a gente tem que saber também orientar a forma como a gente deseja, mas também saber, né, delegar. Mas ela não é controladora, essa mulher não é controladora, ela é uma gerente. Eu vou falar uma coisa, quantas vezes a gente já trabalhou em empresas onde o gerente é aquele carrasco, que quer tudo do jeito dele, só manda, e não consegue ser gentil, não consegue entender o lado do funcionário. É difícil, não é? Então a gente não pode querer ser essa mulher dentro de casa, de mandar os filhos fazerem, mandar o marido fazer, ou até mesmo as ajudantes domésticas, quem tiver, mandar fazer daquela forma rude, grosseira, daquela forma tipo, eu tô mandando e faça. Não, a gente tem que saber que a gente tem que mandar, pedir, né, mandar ali a instrução, mas de forma tranquila, de forma sabendo que você precisa daquela ajuda. Enfim, né? Ela não é controladora, ela gerencia essas pessoas. Só que essa mulher também virtuosa, ela não só sabe gerenciar, mandar, pedir pra fazer. Ela também sabe fazer. Porque como é que eu vou pedir pro meu marido colocar uma roupa boa, de um jeito bom no varal, se eu também não sei? Então a gente também tem que aprender, se a gente não sabe, né? A maioria das mulheres já sabe algumas coisas da casa. Mas por um exemplo, como é que eu vou falar para uma ajudante minha doméstica que eu quero que as roupas brancas fiquem branquinhas se eu mesma não sei como fazer?
Então não tô dizendo que você tem que saber de tudo na sua vida. Lógico que você pode perguntar pra ela, fulana, você sabe como clarear mais as roupas? Ou a gente vai no Google, o Google e o YouTube, coloca lá como clarear roupas, né? E tem muitas dicas. Enfim, então a gente tem que saber como fazer para poder delegar. Então essa mulher virtuosa, essa mulher de provérbios, ela sabia fazer, ela sabia delegar, ela gerenciava esse lar antes mesmo de sair para fora e trabalhar. É o que eu disse desde o começo. Nunca a Bíblia proibiu nesse sentido. Aquela época onde a Bíblia foi escrita é uma época bem diferente. Realmente as mulheres eram muito limitadas nesses, mas a Bíblia nunca proibiu. A gente tem a rainha Esther, que foi uma rainha muito importante para a salvação dos hebreus. Nós temos Débora, que foi uma juíza, né, daquela época. Então, mulheres que tiveram acima, né, de outras coisas, mesmo naquela época antiga. Mas porque eram mulheres que entendiam como funcionavam as coisas. Enfim, aqui na palavra de Provérbios fala servas, né? Mas as ajudantes do lar, elas cumpriam a agenda que aquela mulher tinha colocado. Olha que interessante. Como eu falei, não tem problema você ter ajudante, você sair para trabalhar, mas você tem que saber, por exemplo, fulana, segunda-feira, fulana, eu fiz aqui um cronograma. Essa semana eu precisava que você organizava o guarda-roupa do Henry, o meu guarda-roupa e, sei lá, né, a rack da sala. Então, durante essa semana você faz essas 3 coisas, além do, né, do diariamente. Pronto, você delegou o que você precisava de mais urgente para sua casa, para aquela ajudante do seu lar. Então, para vocês verem, essa mulher, ela sabia fazer, então, essa agenda, gestar, fazer a gestão da casa dela. Enfim. Nós vemos em Provérbios 31:15 que fala assim, ó, ela prepara a comida para todos da casa e dá tarefas para suas servas, que foi o que a gente já falou lá atrás. Ela sabia o que tinha na despensa, ela sabia quais alimentos tinha para poder fazer a alimentação, e ela sabia delegar às suas servas o que era necessário para aquela semana. Então, essas mulheres, elas não só sabem mandar, mas elas sabem colocar a mão na massa, elas sabem fazer por exemplo, você tem uma ajudante, você tem uma ajudante no seu lar, só que de vez em quando, eu vou fazer um bolo para os meus filhos, meu bolo, não dá ajudante. Isso é bom, isso é gostoso, isso é uma memória afetiva para os seus filhos. Então, não tem problema algum ter ajudante, trabalhar fora, não tem problema nenhum. Mas você tem que saber também que a sua família também quer o gostinho da mamãe, né? Ou da comida, ou sei lá, a forma que às vezes a mamãe dá banho. Então você tem lá uma babá dá banho todos os dias. Você chegou mais cedo do serviço, eu vou dar um banho no meu filho. Sabe? Não custa nada. Por quê? É diferente. A mamãe é diferente. E eu tô falando da mamãe, mas serve pra tudo, né? Pra gente, falta só essa parte, gente. Deixa eu ver se eu não esqueci nada desse capítulo, mas eu acho que não. Outra coisa, ó. Aqui ele fala o seguinte, ó. Essa mulher de Provérbios, ela delega e acompanha o desenvolvimento do que ela falou, né? Então, assim, não só delegou para sua serva, mas ela acompanha se a serva tá fazendo, se tá do jeito que ela gosta, né? É isso que é você... como é que fala? Ai, meu Deus, fugiu a palavra. É isso que é você participar das coisas do seu lar, mesmo trabalhando fora. É você delegar e você acompanhar se está sendo feito, né? Aí ele fala assim, ó, tem mulheres que não sabem governar a sua casa. São reféns das suas secretárias. Elas não sabem dar ordens, elas não têm noção do que precisa ser feito e nem como é para ser feito. Mas essa mulher virtuosa, ela se ergue como se fosse um estandarte num mastro. Ela é um exemplo para nossa geração. Ele coloca para finalizar. Essa mulher também, ela é precavida nas suas ações e antecipações. Precavida é diferente de ansiosa. Para quem me acompanha mais tempo sabe que eu sofro muito com ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Mas você ser precavida é muito diferente de ser ansiosa. É você já esperar algo. Por um exemplo, aqui nesse trecho ele vai falar, Provérbios 31:21. No tocante à sua casa, ela não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate.
Então, o que é ser uma mulher precavida? Por um exemplo, nós entramos no outono agora, né? Semana retrasada, acho que foi. Passada, retrasada. Enfim, entramos no outono. A gente sabe que Ribeirão Preto, a minha cidade, Ribeirão Preto, ela não é tão fria. Mas lá para meio de abril, começo de maio, começa já a fazer um friozinho para quem é daqui. Então eu já sei disso, o que eu vou fazer? Vou ver se as crianças já têm roupas que ainda servam. Ou, né, como eles crescem muito rápido, se eu vou ter que comprar roupa para eles, se eu vou ter que comprar calça, meinha. Inclusive eu já até fiz que meia eu vou ter que precisar comprar. Já até coloquei lá na Shopee, lá no carrinho. Mas enfim, meia. Então, a mulher virtuosa, a mulher de provérbios, ela já prevê o que ela precisa para a família dela. E aí, tem um detalhe muito importante. Aqui, nesse trechinho de provérbios, ele fala que lá naquela época, na onde ela estava, o inverno era rigoroso. Então, ela já sabia disso. Então, ela se precavia. Ah, outra coisa que fala. Imaginem naquela época. Não é hoje em dia que você vai na C&A, na Renner, na Riachuelo, compra roupa e já veste no seu filho. Não. Naquela época, você tinha que mandar alguém fazer a roupa. A pessoa fazia a roupa durante uma semana e só depois que ficava pronta. Então, você imagina essa mulher querendo trabalhar. Não tem problema trabalhar fora, pelo amor de Deus. Assistem a live desde o começo. Mas imagina aquela mulher querer trabalhar fora e se esquecer que o inverno tá chegando. O inverno chega, ela, meu Deus, e agora? Vou ter que mandar fazer roupa pras crianças. Naquela época, né? Aí manda fazer a roupa fica pronta só daqui uma semana. Uma semana as crianças passando frio. Uma semana as crianças tendo que se enrolar em coberta porque não tem roupa. Então vocês imaginam. É ruim isso. Imagina a sua família sofrer por um descuido teu, né? Da gerência ali do lar. Então, essa mulher já sabia. O inverno lá era rigoroso. Então, a primeira coisa que ela fez, mandou fazer roupas antes do inverno chegar. Quando o inverno chegou, todos estavam cobertos. E um detalhe disso, não era qualquer roupa. Olha aqui que fala. Todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas e veste-se de linho fino e púrpura. Quer dizer, todos da casa dela, inclusive ela, estavam vestidos de linhos finos, lã escarlate. Era o melhor daquela época. Era o melhor. Não estou dizendo que você vai ter que se endividar e comprar, sei lá, uma roupa de marca, né, para os seus filhos e marido e para você. Não é isso. Mas a gente tem que sempre saber o melhor. Então não é só a gente se antecipar e comprar o que é necessário para nossa casa, para nossa família, mas é escolher o melhor para eles, porque a nossa família precisa de ter o melhor. Não adianta. É uma coisa que também eu falo, já ouvi várias pregações sobre isso. Não adianta você se doar para sua empresa, a qual você trabalha, se esgotar e chegar em casa e dar as migalhas para sua família. Você tem que saber, se você quer trabalhar fora também, além de cuidar do seu lar, você tem que saber que você tem que se doar ao máximo para os dois lugares. Porque a gente também não pode negligenciar o nosso trabalho se a gente escolheu trabalhar, né? Então você tem que saber que você tem que se doar ao máximo para os dois lugares. Principalmente a tua família. Porque no fim da vida, em tudo que você precisar, a sua família vai ser a que vai estar lá. Pode ter certeza que nenhuma empresa, nenhum patrão vai ficar no fim da tua vida te ajudando, tá? A sua família vai ser o que vai estar ali. Então, além de ela gerenciar, saber fazer ali, antes mesmo de chegar o frio, já ter a roupa para as crianças e para o marido, ela fez o melhor que ela podia na época, era o melhor ali. Ela investiu na família dela. Ela investe na família e investe em si mesma, que a própria palavra diz que para ela também ela fez roupas de linho fino e púrpura, que naquela época era algo muito chique, né? Pra gente encerrar, ela era uma mulher que ela era trabalhadora e ela era uma gestora habilidosa. A mulher virtuosa, ela é uma máquina de trabalhar. É aquilo que eu falei pra vocês. Pra ela tem que ser boa nos dois lugares. Se ela quer ficar no lar, ela vai ficar no lar e fazer perfeito. Se ela quer trabalhar fora, ela vai trabalhar fora e fazer perfeito. E chegar no lar e fazer perfeito, né? Então, não é um peso pro marido dela. Ela não é aquele peso, aquela coisa de... Que nem... como que eu posso explicar? Aquela mulher que só vive reclamando, que o marido chega de serviço
ainda tem tudo pra fazer e ainda ela fala, não, ó, pode fazer isso, fazer aquilo. Não tô falando que não posso ajudar, né? Eu acho que vocês estão me entendendo, não é possível, né? A gente tenta ao máximo. Hoje em dia, eu brinquei até com uma amiga minha. Hoje em dia a gente pisa em ovos pra falar, né? Porque qualquer coisa que a gente fala, as pessoas, não sei se é falta de interpretação, mas as pessoas tiram de contexto e já acham que é outra coisa, né? A gente pisa em ovos todos os dias. Mas, enfim, ela, além dela não ter feito, ela ainda fica reclamando e fica, você faz isso, você faz aquilo, de forma totalmente diferente do que é o certo para que a gente viva em harmonia, né? Bom, Provérbios 31:27 diz, ela atende ao bom andamento da sua casa, ela não come o pão da preguiça. Duas coisas a gente chama a atenção da gente aqui, né? A primeira, ela não a casa dessa mulher, né? Não é aquela casa bagunçada. Gente, quem tem criança sabe, nunca, ó lá, fica assim, né? O tempo todo. Nunca vai ser perfeito como uma casa de revista. E nem é isso que nós estamos dizendo aqui. Só que vocês já entraram numa casa onde às vezes a mulher fica em casa o dia todo e, vamos supor, não trabalha, né? E ainda assim você vê que aquela casa realmente está precisando de alguma coisa, assim, ou de alguma organização, ou de alguma limpeza, ou às vezes tem um cheiro ali. Não é desagradável? Infelizmente, não estou dizendo que é o certo, mas infelizmente a gente não julga, a gente não pensa isso. Poxa vida, mas ela ficou em casa o tempo todo? Não é? Então, eu já falei sobre isso também nos meus stories. Não estou dizendo que você tem que dar conta de tudo. Eu não dou conta de tudo. Alguns dias são piores, outros dias melhores, e a gente vai fazendo. Só que a gente não pode ficar na preguiça. A gente não pode se acomodar. Teve semana passada, na quinta-feira, eu passei a quinta-feira, a manhã toda no pronto-socorro tomando soro com vitamina. Enfim, passei a manhã toda. Aí, à tarde, dei aquela descansada porque eu não tava aguentando. Na sexta-feira, eu acordei melhor, graças a Deus. O que eu fiz? Fui lavar os quintais, fui ajeitar a casa. Aí teve uma amiga minha que me segue, que ela colocou assim, vai com calma, Bruninha. Eu tava fazendo tudo com calma, mas eu não podia deixar de fazer, porque eu tava me sentindo bem. Então, uma coisa é diferente, uma coisa é você estar doente, com algum problema de saúde, etc., que a gente entende. Outra coisa é você estar bem e você falar assim, mas eu não vou fazer não, deixa quieto, outro dia eu faço. Né? E ficar prorrogando essa atividade. Então, são duas coisas diferentes. Você tá passando por um problema de saúde, você tá com alguma dificuldade, ou teu filho tá com problema de saúde, porque a gente sabe, a gente que é mãe sabe, quando o filho tá dodói, a gente fica sem ter como fazer as coisas, mas a preguiça também não pode andar com a gente. O que eu ia falar aqui? Aqui ele comenta, né? As camas estão sempre limpas, os lençóis macios, o chão tá tranquilo, né? Brilhando, que ele colocou aqui. Muita gente confunde luxo com organização. Tem gente que acha que é isso mesmo, né? Que você tem que ter uma casa linda, perfeita, maravilhosa pra você ser organizado e ter a limpeza, a organização ali na sua casa. Teve um vídeo de uma mulher mora na roça, casinha, eu não sei se fala de sapê, eu não sei. Sabe aquelas casinhas, tipo, até parece de barro, eu não sei se é. Esses dias pra trás eu mandei pra minha mãe esse vídeo, eu rolando no Reels e eu vi. Que gracinha, gente, a casa dela de chão batido, de sapê, fogão a lenha ali, gracinha. E ela fez o vídeo dela limpando, sabe? Jogando água, batendo a água ali naquele chão pra não subir poeira. E depois no final do vídeo ela mostra o total ali. Que gracinha, casa super simples. Eu não vou lembrar o perfil, mas que gracinha. Super organizado, limpo, sabe? Você tem gosto de entrar naquela casa. Casa simples, mas super limpinha, organizada. Então, o que ele diz aqui, que luxo não é organização, né? Você não precisa ter luxo para ser organizada. Basta você saber que a sua casa, mesmo sendo modesta, estando limpa, organizada, bem cuidada, né? Um cheirinho, né? Igual eu já mostrei pra vocês aquele cheirinho que eu fico espirrando na casa. Ele fala que é um oásis no deserto. Então a mulher que consegue ter isso, ela consegue ser ali a maravilha de ter um oásis num lugar de deserto, um lugar ruim, né? Calorento, etc. Uma coisa que também eu já falei pra vocês aqui. Imaginem vocês, as mulheres que não trabalham fora, a maioria, vamos por as que ficam em casa. Imagina vocês, ficam em casa o tempo todo.
A gente já tá dentro de casa. Você ficar naquele ambiente, pra mim, eu tô falando, né, por mim. Eu não gosto. Então, os dias que eu tô me sentindo mal, que eu não consigo deixar a casa do jeito que eu gosto, parece que a hora que eu dou uma melhorada eu já quero arrumar, porque eu não consigo ficar naquele ambiente. Eu sou um tipo de pessoa que aquilo me incomoda, me deixa mais depressiva, me deixa mais estressada. Então eu gosto de estar num ambiente. Agora imaginem vocês, vamos supor, né? O marido trabalha fora o dia inteiro. E ele chega e a casa tá. Aquela zona, tá tudo. Imagina. Você acha que ele vai gostar vou retornar pra casa? Ou seus filhos, não tô falando só de marido, ou seus filhos. Eles passam um dia ali numa escola, onde a maioria organizada, limpa, arrumada, tem horário pra comer, tem horário pra ir no banheiro, tem horário pra tudo, né? Na escola. Organização total. Aí ele chega em casa, a mãe fala, a hora que você quiser comer, você come. Ó, a casa bagunçada. Então vocês imaginam. Até pros filhos isso não é bom, né? Porque mostra pra eles, tipo, nossa, parece que a minha escola é melhor que minha casa, né? Ou pro marido, nossa, meu trabalho melhor que minha casa. Então, nunca a gente pode deixar acontecer isso. Pelo contrário, como boas gestoras do lar, a gente tem que fazer o quê? Não só limpeza, organização, mesmo trabalhando fora. Se Deus permitir, eu quero terminar o meu projeto do e-book, do aulão, onde eu vou falar pra vocês, vou mostrar pra vocês como que mesmo trabalhando fora, você consegue ter um cronograma pra você fazer um pouquinho a cada dia e a cada dia você conseguir deixar seu lar perfeito. Se você não tem ajudante ou você trabalha fora e você tem ajudante, delega as coisas que é mais urgentes pra ela fazer. Fulana, faz uma jantinha, porque a hora que a gente já chega com fome, eu não quero que meu filho come bolacha, então já faz a jantinha em primeiro lugar, o resto a gente se ajeita depois. Então isso é delegar de forma inteligente para sua ajudante, né? Ou como eu disse, para você que trabalha fora e não tem ajudante, fazer pequenas coisas durante a semana, aonde nunca vai estar tão bagunçada a tua casa. Enfim, eu acho que era só isso o que eu tinha pra falar hoje desses capítulos, né? Deixa eu só ver. Só pra frisar essa última frase, ó. Ela tinha servas para servi-la. Ela tinha recursos suficientes para ter tudo de mão beijada. Porque essa mulher, ela era comerciante que fala, né? Daquela época. Então ela tinha dinheiro. Mas ela não comia o pão da preguiça. Ela fazia o que era necessário para o trabalho com a família dela. Ela sabia que ela precisava ensinar os filhos. Ela precisava dar o exemplo para os filhos. Gente, isso é muito importante. Como eu já até mostrei para vocês nos stories também. A gente precisa ser o exemplo dos nossos filhos. Se nossos filhos só vê a casa bagunçada, desorganizada, eu não estou dizendo dias ou dias, gente, mas só vê, todos os dias. A casa tá um nojo, bagunçada, e você não tá nem aí pro que eles estão fazendo. Deixa eles bagunçar, deixa eles fazer. Não ensina a guardar. Isso é um problema lá na frente. Porque vão ser crianças que não vão conseguir ajudar os pais. Vão ser crianças que quando saírem de casa não vão saber fazer um ovo, não vão saber lavar uma louça. E eles mesmos vão sofrer. Não só você como pai e mãe que precisa que os filhos te ajudem, mas eles mesmos vão sofrer lá na frente. Então os filhos precisam desse exemplo da gente, né? Ele fala assim para encerrar. Hoje, mais de 70% das mulheres têm alguma atividade fora da casa delas. Não tem problema. Essa é uma coisa moderna que veio depois da Revolução Industrial. Porém, é muito importante que as mulheres jamais abram mão do direito, porque é um direito seu. Não é só um dever que você tem para o teu lar, mas é um direito seu de ter o seu lar. É um direito e dever de serem gestoras da sua casa. Como eu falei, não é só um dever, né? É um dever da mulher ser gestora. É um direito, é uma coisa boa que Deus te deu. Então, às vezes eu vejo muitas mulheres falando como se... nossa, as tarefas da casa ficou pra gente. Como se é uma coisa ruim, mas não é. É uma coisa muito boa. Vocês imaginam se vocês resolvessem só trabalhar fora e falassem pro marido fazer as coisas da casa? Só tenta imaginar. Tô falando, pensando no meu marido.
E, ó, ia faltar comida, porque ele nunca ia lembrar do que precisava comprar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que as crianças não iam ter horário pra comer, pra dormir, pra escovar dente. Não ia. Porque pra ele tudo é assim, ah, vai lá fazer. A criança não foi, ele não vai falar de novo, né? Enfim, então é uma coisa boa que o Senhor nos deu. A nossa qualidade como mulher. Então a gente não pode menosprezar isso. E muito menos falar assim, ai, que saco que Deus me deu esse direito e esse dever de cuidar do lar. Pelo contrário, a gente tem que fazer como. Vocês não sabem como as pessoas falam assim, nossa, a mulher no trabalho ela rende mais do que o homem, porque a mulher, além dela fazer todo o trabalho, ela ainda é organizada. Vocês não ouvem muito isso por aí, das mulheres que trabalham fora? É a mesma coisa no lar. Além da gente conseguir fazer muitas coisas, a gente ainda é muito mais organizada. Tanto para fazer as coisas, quanto na organização do lar, do que os homens. Então isso é uma coisa boa que o Senhor colocou como é que fala? Como essência da mulher. Então a gente tem que saber aproveitar isso e não ficar reclamando e não ficar, ai, que saco, tem que fazer. Não, a gente tem que fazer e ponto, né? Com alegria, né? É a mesma coisa que uma vez eu ouvi a Helena Tanuri falando numa pregação. A mulher vai, aí o patrão dela, olha pra vocês verem como que é importante. O patrão dela pega e fala assim, vou dar meu exemplo, né? Ô Bruna, você pode ficar até mais tarde hoje porque eu tô precisando de tal coisa? Aí você, não, pode deixar, eu fico, pode ficar tranquila, eu vou ficar e vou fazer. Porque é seu patrão, né? Aí você vai lá, fica até mais tarde, mesmo cansada, mesmo querendo dormir, mesmo querendo a sua casa, você fica porque seu patrão pediu. E faz o que ele pediu, né? Aí você chega em casa, aí seu marido fala assim, eu ouvi ela falando, eu achei um massa. Ai, amor, frita um ovo pra mim, que eu não quero comer, sei lá, né? Ou eu quero acrescentar um ovinho ali na minha comida. Ah, fulano, você é muito preguiçoso, você é folgado. Por que você tem mão? Por que você mesmo não faz? E aí a gente trata o marido mal. E aí a gente mostra pra ele que, como se ele fosse muito preguiçoso, como se ele não tivesse trabalhado também, como se... E aí, o patrão é preguiçoso por ter pedido pra você fazer? O patrão, ele tá querendo só ganhar em cima, igual você pensou do seu marido? O patrão também não tem mão, ele não pode fazer? Só que olha a diferença, não tô generalizando todas as mulheres, mas olha a diferença que é como a mulher coloca, às vezes, as coisas de fora antes das coisas de dentro, né? Então, só pra gente refletir, como eu refleti pra mim mesma, quantas vezes eu já falei, ai, nossa, que saco, tem que fazer isso, né? Então, é só pra gente refletir, assim como eu estudei e pegou pra mim muitas coisas, é o que eu passo pra vocês desse estudo, desse livro. Então, só pra gente refletir. Semana que vem, ou vou ver como que eu posso estar fazendo, porque eu falei pra vocês que eu tenho passado muito mal, nós vamos falar da mulher nota 10 em relação das atividades fora de casa. Como eu disse, né, a palavra de Deus nunca proibiu a mulher de estar fazendo essas coisas, né, fora do lar. Então nós vamos ver como que ela precisa ser uma mulher excelente fora do lar dela. Porque como eu falei, se você está disposta a trabalhar fora, você tem que entender que você tem que ajudar os dois. Ajudar a sua empresa e ajudar a sua família. Você tem que entender que você tem que trabalhar bem também pro seu patrão, né? Não tô falando que você deveria, eu tô nem aí pro meu patrão. Não, você tem que trabalhar bem também, pra você ser um testemunho ali naquele local. E ser uma mulher nota 10. Bom, é isso. Hoje a gente vai encerrar então o nosso estudo. E se Deus permitir, acho que semana que vem, mas eu vou tentar avisar com antecedência. Deus permitir, eu vou começar a passar bem agora. Eu entrei no 4º mês de gestação. Então, se Deus permitir, eu vou ficar bem a partir de agora. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, então. Eu acho que não tem, né? Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Perguntas, né? É isso, então. Beijão, até a próxima. E eu vou deixar salvo, então. Deus quiser. Beijo.